A gente vai ver, para fechar nessa revisão, que é a única coisa que ficou faltando, né, é uma questão referente a isso. Sim, antes de continuar aqui, ontem eu consegui corrigir todos os trabalhos de todas as turmas, né? Eu sei que no remoto o tempo é 3 vezes mais demorado, né? Ou mais, né? Quando a Ana Júlia foi minha aluna no presencial, lá no Antônio Pinto, né? Então, as questões eram mais simples, né? Não tinha toda essa elaboração da redação por parte dos alunos, né? Não era obrigatório. Então, era bem mais rápido. Se o teste fosse num dia, no dia seguinte eu já estava tudo corrigido. Aqui demora um pouco mais. Então, eu demoro 3 dias para corrigir uma turma, né? Se muitos alunos entregarem. Normalmente. Aqui são poucos alunos, num dia só eu corrijo tudo. A média da turma ficou 6 até agora, né? A média das notas que eu corrigi até o momento. Por hora é uma média excelente, né? Então, a turma, pelo menos na minha avaliação, né? A turma está na média, né? Eu não gosto de avaliar aluno, assim, eu avalio aluno por aluno, mas a resposta que eu devolvo para a turma normalmente é da turma inteira, né? Não é, os alunos específicos eu gosto de falar, se possível, em particular. Bom, espero que continue assim, né? Então, vamos aqui a nossa questão, né? É da página 55, é a questão 11. Bom, ele só pergunta duas coisas, essa questão, deixa eu colocar aqui. Ele dá uma função de R em R, tal que o f de x. Então, essa é a nossa função. E ele pergunta duas coisas. Eu vou colocar aqui do lado, tá? Uma das perguntas que ele faz é o período e outra é o máximo. Bom, a gente não trabalhamos com esses dois conceitos individualmente, né? Eu lembro que eu comentei do período e, porventura, quando a gente, né, quando eu exibo o gráfico, no gráfico, as alturas mais altas é a que a gente chama de máximo, né? As alturas são as imagens, né? E as que tiverem a altura maior é a que, na verdade, o ponto que tem a altura maior que a gente chama de máximo. Então, a via que a gente vai discutir essa questão é usando a ideia do gráfico. Foi uma coisa que a gente discutiu. Então, eu vou mostrar para vocês como constrói o gráfico de uma função desse tipo. Então, primeiro, eu vou colocar aqui, existe uma dinâmica dos gráficos, né? Então, eu vou colocar primeiro o gráfico base. Então, o gráfico base é o simples gráfico do f de f. Eu vou usar outro nome, né? Já que a nossa função está sendo o f, eu vou chamar f0 para indicar a função básica, né? Então, eu vou pegar aqui uma volta.
caso, uma volta completa, isso aqui é π sobre 2, que π, né? Eu estou dividindo nos 4 quadrantes, aqui 3π sobre 2 e aqui 2π. E os valores principais que a gente sabe, né? Pegando aqui um ciclo, tá aqui mesmo. Mais ou menos, né? Então, a gente tem aqui o ciclo trigonométrico. E o seno são as alturas, né? Essa medida aqui é o eixo dos y. E nós sabemos que o mínimo que o seno atinge é essa altura mínima aqui, que é -1, e a altura máxima que o seno atinge é 1. Né? Então, é assim que a gente construiu o gráfico, né? Numa das nossas aulas, que eu mostrei o básico, né, para vocês. Então, o seno, a função seno, eu vou chamar f0 de x, né? Ou seja, a função básica, ela atinge no mínimo -1 e no máximo 1. Então, só relembrando, né? Quando a gente está aqui no ângulo zero, a altura é zero. Quando a gente está no ângulo de π sobre 2, né? Então a gente está aqui na altura máxima. Está num ponto aqui do ciclo que, né, a gente está na altura 1. Então, o ciclo basicamente o gráfico quer dizer, basicamente é isso, né? É colocar os valores do ciclo, né, no plano cartesiano. Em π, a altura volta a ser zero, né? A gente está sempre olhando aqui a altura em cada ponto. Então, aqui volta a ser zero. Em 3π sobre 2, que é aqui no ângulo de 270, né? A gente está na altura mínima, né? Nesse ponto aqui, a gente está uma unidade abaixo, né? Considerando que esse eixo, o eixo do x, seria o nível zero, né? É como se fosse a terra, no caso, o chão. Então, aqui em 3π sobre 2, a altura é -1, e em 2π, que é a mesma posição do zero, né, é esse ponto aqui, essa altura. Então, a altura é zero novamente. E a gente já viu que o comportamento do seu gráfico, né, ele é curvilíneo, né, mais ou menos da maneira que eu estou desenhando aqui. E essa é a estrutura do gráfico do seno do x. Porém, aqui não é o seno só do x, né? É o seno de 4x. Ou seja, 4x, ele chega mais rápido em 2π do que só o x. Se a gente for comparar o comportamento angular dessa f0 para essa nossa função f, a velocidade que o meu ângulo percorre é 4 vezes a de uma função padrão. Significa que esse contorno de uma volta, ele será realizado 4 vezes mais rápido do que na função padrão. E pensando dessa maneira, a gente já tem como construir o gráfico, que eu vou chamar aqui de F1, que é o seno de 4x, tá? A gente vai... Então, aos poucos, eu vou adicionando, né, os elementos que tem aqui na minha função completa, sempre baseado na função padrão, né? Então, primeiro a gente constrói o padrão e a gente vai desenvolvendo gráfico a gráfico, né, observando a dinâmica
do que cada elemento desse faz na construção do gráfico. Ok, então vamos aqui às ideias para ele. Então, o seno de 4x, sim, essa questão do período, o período aqui do F0, eu vou chamar só assim, é o intervalo mínimo de ocorrência de todas as imagens, né? Então, aqui tudo muda a cada volta. Tudo muda não, tudo se repete a cada volta, né? Então, significa que o período é de 2π, porque de 0 a 2π são todas as alturas que ocorrem em uma volta. Se eu continuo dando mais voltas, que vai acontecer a repetição desse gráfico, né? Então, as unidades de repetição, né? O que a gente chama de período, né? Por exemplo, nosso calendário, o nosso período é de 24 horas, né? Ou um dia. Então, quando for amanhã às 3 da tarde, se o dia ficar nublado, a iluminação do dia vai ser semelhante como está agora, né? A gente tem um pouco dessa noção, né? E sei lá, se eu volto aqui um pouco do gráfico, então esse comportamento aqui, esse aqui que eu estou marcando com X, é esse mesmo comportamento aqui, né? Ou seja, uma volta antes dessa tem repetição do que aconteceu aqui. E assim segue, né? Se eu continuo aqui, esse pedaço aqui é a cópia desse pedaço aqui, né? Chamado Y maiúsculo aqui, o pedaço. Então, isso é a cópia, né? E ele ocorre exatamente no... Sei lá, eu tenho o seno desse X aqui, desse X1. Vai ser o mesmo seno de X mais 2π, né? Porque X1 mais 2π, eu tenho aqui um ângulo de X1. Se eu adicionar 2π, eu estou adicionando uma volta x1, ou seja, ele vai voltar para o mesmo ponto. Significa que ele vai ter a mesma imagem, né? Então, o F0 de x1 tem a mesma altura que o F0 de x1 mais 2π. Ou seja, quem eu adiciono a um determinado ângulo, de tal maneira que eu não altero minha altura, é 2π. Né? Se eu fizer isso sempre, nunca vou alterar a imagem. Consequentemente, o período é 2π. Né? Uma forma comparativa é dizer, se eu perguntar quando é que o Sol, né, nos agride mais, vamos dizer assim. Aí a gente pode dizer ao meio-dia. Tá, então eu vou adicionar a quantidade de horas de tal maneira que no dia seguinte eu chegue no mesmo horário que mais nos agride. Então, você adiciona 24 horas para meio-dia, você vai chegar a meio-dia do outro dia. Ou seja, é 24 horas o período, né, em relação a dias. Ok. Então, repetindo, né, o nosso ângulo aqui, no caso, né, ele vai ser 4 vezes mais rápido. Só um minuto, deixa eu só ver se ele é mais rápido ou se ele é mais lento. Fazer uns testes aqui. Por exemplo, quando é que 4x assume zero? Quando x é zero. Né? Tem uma propriedade que diz dois números multiplicados dão zero.
se um deles for zero. Bom, aqui já é 4 e ele não é zero. Então, o x tem que ser zero, obrigatoriamente. Então, aqui nesse nosso gráfico, quando x for zero, 4x também assume zero. E o seno disso vai dar zero. Ok, agora eu quero ver quando é que ele assume 2π. Né? Já que isso aqui é o ângulo do seno, né? Não é só o x que é o ângulo, é 4x. Quando é que ele assume 2π? Então vamos ver. Ele assume em 2π sobre 4. Né? E 2π sobre 4 é isso mesmo. É. Se eu simplificar aqui, é π sobre 2. Então, de fato, 4x é 4 vezes mais rápido que x. Ou seja, aqui é o início desse ciclo e aqui é o fim. Então, aqui em π sobre 2, vai ocorrer essa mesma curva aqui, sendo que mais imprensado, né? Então, vamos fazer isso. Então, aqui vai dar... Essa curva é dividida em 4 partes idênticas, né? Aqui, cada quadrante tem a mesma velocidade de ocorrência. Então, aqui também, né? Eu tenho que dividir o início do meu período e o fim do meu período em 4 partes, que eu dividi aqui, né? Não me importando aqui com os valores. Então, todo esse comportamento aqui, eu espremi ele nesse pequeno espaço aqui. Né? Ou seja, se eu fizer meu x vir até aqui, isso aqui vai se repetir 4 vezes. Ok, então, até aqui é o gráfico só dessa parte aqui. Agora vamos pegar isso aqui e multiplicar por 2, né? Que eu vou chamar de F2. E só mais uma coisa, né? Aqui, todas as imagens de uma volta, ela ocorreu no período de π sobre 2. Né? Então, a cada 1/4 de volta, essa função F1, ela gera todas as imagens de uma volta normal, de uma volta de uma função padrão. Agora, o F2 que a gente vai fazer é 2 vezes o seno de 4x. Então, para fazer essa parte aqui, eu vou usar como base o gráfico anterior, que é o seno de x. O seno de 4x, desculpa. E aqui, como ele está sendo multiplicado por 2, o que nós sabemos, né? Que o seno de qualquer coisa todos os valores do seno são maiores do que -1, que é o que acontece aqui no ciclo, né? Essa altura aqui é -1. E o seno não passa do 1. Então, é isso que acontece nas imagens do seno. Né? O conjunto de imagem da função seno está no intervalo de -1 a 1. Mas aqui o que a gente está fazendo? Né? Está multiplicando isso aqui por 2. Então, na verdade, eu vou multiplicar tudo por 2. Se a gente faz isso, as desigualdades não mudam. Né? Então, -1 vezes 2 dá -2. Aqui vai ficar 2 vezes o seno do alfa, né? Alfa, no caso, é qualquer ângulo.
Então, agora, essa função aqui, ela, ao invés de variar de -1 a 1, ela vai variar de -2 a 2. Ou seja, é esse mesmo comportamento aqui, nesse período de 0 a 2π, sendo que esse gráfico aqui vai ser alongado até o 2. E essa parte de baixo aqui vai ser alongada até o -2. Então, vamos fazer isso. Eu vou botar mais curtinho aqui, porque o período aqui da gente está sendo o π sobre 2, né? Então, vou dar uma alongada aqui, aqui 1, aqui 2, aqui -1, aqui -2. Então, vamos supor que aqui é o período de π sobre 2, ou seja, o gráfico do seno ele vai ocorrer todo aqui. Então, a gente divide em 4 partes, né? Onde a primeira parte é a concavidade para baixo e a segunda parte é a concavidade para cima, né? Concavidade, o que que é? É a abertura, né? Essa abertura aqui está para baixo e essa abertura aqui está para cima, né? A abertura aqui está para cima. Então, esse é o comportamento, sempre que ele vai variar agora de -2 a 2. Então, 0, 2, ok. Só aqui eu coloquei o período, vou só colocar mais uma informação aqui, que é o conjunto imagem. Conjunto imagem do F0 é o intervalo de -1 a 1, né, que são onde as nossas imagens podem estar. Aqui em F1 também, né, o conjunto imagem é do -1 a 1 também. E nesse F2 aqui, aí já tem uma diferença, né? Conjunto imagem, ele agora varia de -2 a 2. Para quem não está lembrado, isso aqui é um intervalo, tá? É um intervalo onde ele é fechado no -2 e fechado no 2. Ou seja, são todos os reais estão entre -2 e 2, e o -2 e 2 faz parte. Se eu tivesse colocado assim, por exemplo, aí aqui seria aberto, né? Ou seja, ia ser todo mundo entre o -2 e 2, mas o 2 e o -2 exatamente não estariam no intervalo. Então, por exemplo, 1,9 estaria, né? Porque ele vem antes, mas o 2 exatamente não estaria. Né? Isso se eu tivesse colocado assim, só relembrando rapidamente um pouco das ideias de intervalos. E, por fim, né, a última coisa que está faltando aqui, então a gente já fez o gráfico até esse ponto aqui, está faltando só somar 3. Então, na dinâmica, o que está faltando aqui? Está faltando somar 3 a todas as imagens. Então, vamos escrever aqui, por fim, a nossa F, que no caso vai ser 3 mais 2 vezes o seno por 4x, e aí completa tudo. As imagens, até esse pedaço aqui, varia do -2 a 2, e vamos somar 3, né? Então, vamos escrever isso aqui. 2 vezes o seno de 4x, isso gera como imagens valores maiores do que o -2,
e valores menores do que 2. Eu quero somar o 3 agora. Então, eu vou somar 3 nas 3 parcelas. E isso também faz com que as desigualdades não se alterem. Então, vai ficar assim: 3 somado com menos 2 menor ou igual do que 3 somado com 2 vezes o seno de 4x. E aqui 3 mais 2. Né? Somei 3 nas 3 parcelas da desigualdade. Bom, é 3 menos 2 dá menos 1. Essa aqui é a nossa expressão do f do x, né? É o nosso f, ou essa expressão aqui. Eu só fiz substituir. E o 3 mais 2 aqui dá 5. Ou seja, o período vai continuar sendo o mesmo, né? O período está sempre relacionado aqui com o ângulo, né? Então, esses valores adicionais não têm correlação com o período. Então, o período do f continua... rapaz, x não. Continua sendo π sobre 2, ou seja, essa curva aqui ela está espremida de 0 até esse valor, e as minhas imagens variam de menos 1 a 5. Então, é só desenhar o nosso gráfico agora. Então, o período é de π sobre 2, né? Eu vou botar ele maior. Botar ele aqui. Então, a nossa função seno, ela é dividida em 4 partes, né? O nosso gráfico. A imagem mínima é menos 1 e a imagem máxima é 5. Então, eu vou colocar aqui um eixo auxiliar, que é, se a gente observar quantas unidades tem do menos 1 até 5, aqui tem 6 unidades, né? Do 0 até 5 são 5 unidades, do 0 até menos 1 é mais uma unidade, então aqui tem 6 unidades. Por que eu estou fazendo isso, né? Porque essas imagens aqui, na parte de baixo, tem exatamente a mesma altura dessas imagens da parte de cima. Então, aqui eu tenho que dividir isso aqui ao meio, né? Eu tenho que saber onde é que está o meio. Eu sei que é mais ou menos por aqui, mas quanto vale isso, né? Então, 6, se a gente dividir por 2, dá 3 unidades, né? Voltando aqui 3 unidades, aqui vai parar no 2. Ou seja, o 2 ele funciona como esse eixo do x agora. Então, eu vou pontilhar aqui ele. E a gente vai montar agora o gráfico do seno, né, em cima dessa construção, né? Então, existe essa simetria, tanto em relação às alturas quanto ao deslocamento lateral. Então, é só seguir agora. Aqui vai dar 0. Aqui no 5 vai ser a altura máxima. Ou, desculpa, o 0 é aqui. Eu corrigi aqui. O 0 é aqui agora, né? Nesse gráfico anterior, o 0 era sobre o eixo. Agora o 0 está no 2, né? Que é a metade das imagens aqui. Está no meio aqui das imagens máximas e mínimas. Nesse ponto aqui vai dar 5. Vai dar 5. Nesse ponto vai dar isso. Aqui vai dar menos 1. E aqui vai dar, né, sobre o eixo base, né, que agora no 2. Aí é só fazer, né, as curvas. Mais ou menos. Então, esse aqui é o gráfico dessa função, né? Então, só percebendo aqui o que foi que aconteceu, né? O 4 vezes x fez a minha curva ficar 4 vezes mais rápida. Então,
todo o ciclo terminou em π/2, né, que é 1/4 de uma volta. Ao multiplicar por 2, eu ampliei aqui as minhas alturas em 2 unidades. Né? Se a gente for olhar aqui, é isso mesmo, né? São 2 unidades para cima e para baixo. E ao somar 3, eu estou elevando meu gráfico 3 unidades para cima. Então, essa é a dinâmica da construção de gráficos de senos e cossenos. Tá? Bom, e com isso a gente encerra essa aula. Eu sei que é muita informação, né? Tudo que eu falei aqui depende muito dos conceitos de função que são vistos no primeiro ano. O meu conselho é que vocês assistam algumas vezes essa aula e veja os outros vídeos que estão postados lá no SIGEDUC, né? Visto que tem outros vídeos que mostram construções semelhantes. Então, deixa eu só... Deixa eu só mudar aqui o formato de apresentação para apresentar a vocês. Muito bem, então, os presentes já estão sendo apresentados. Acho que está faltando um. É isso. Pois tá. Até mais. Aguardem, né? Com isso eu encerro. Eu encerro o assunto propriamente dito do primeiro bimestre e eu vou passar para vocês uma atividade, né? Referente a